Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao seu canal automotivo Douglas Cerqueira, onde leigas e leigos automotivos deixam de ser cada vez menos leigos. Bom, hoje vamos falar de GNV. Primeiro quero dizer a vocês que têm dúvida sobre mola, eu não utilizo mola reforçada para GNV, sempre utilizei mola original do carro. Tenho GNV desde 2014 nos meus carros e nunca utilizei mola GNV. E acho que é um custo desnecessário, tá? Bom, aqui temos uma válvula externa, aliás, válvula externa não, uma válvula secundária, digamos, de abastecimento, tá? Uma segunda válvula. Quando que eu utilizo ela? Nunca, praticamente nunca. Só vou utilizar ela quando o capô deixar de abrir. Até porque toda vez que eu vou abrir essa janela de abastecimento, ela é elétrica. Então toda vez que eu clico lá, eu estou fazendo ela trabalhar. Então eu só abro aqui, nesse caso aqui da filmagem, ou quando eu preciso abastecer combustível líquido, tá? Então evitem ficar utilizando, a não ser que a sua seja manual, e aí você abre com a mão, não tem a necessidade de usar o dispositivo, certo? Agora é meio arrumada, né, a mala aí, mas a roda tá na reforma. Quem já me acompanha há um tempo, GNV, esse cilindro aqui é de 15 metros cúbicos, tá? Então vocês veem que eu tenho bastante mala. Eu já fiz um vídeo do que cabe e o que não cabe nessa mala aí, devido até ao pescoço de ganso, e que atrapalha um pouco. Então eu tenho que utilizar a mala também, coisas pequenas em cima do cilindro, ao lado do cilindro, e desse lado aqui não se deve ficar mexendo muito, porque você pode rasgar ali aquele invólucro, se eu não me engano, acho que o nome é esse, mas se não for, eu edito aí. Então esse invólucro aí, e eu tenho bastante mala. Se eu tivesse algum cadeirante na família, dependendo da cadeira, possivelmente não iria caber por causa do cilindro. Então esse é o ponto que você deve atentar. Se você tiver filho, aquele triciclo, bicicleta pequena, tá? Para criança de até 80, 90 centímetros de altura, é a referência que eu posso dar. Aquela bicicleta de roda pequena, cabe aí, numa boa, tá legal? E quem usa carro hatch vai ocupar praticamente, carro hatch é aquele carro sem mala, né? Aquele carro que não é sedã, aquele carro que não tem essa parte aqui, tá certo? Deixa eu mostrar um aqui ao lado. Costumo dizer que o carro hatch é aquele carro sem bunda, né? Ou seja, esse Astra aí, por exemplo, é um carro hatch, mas existe dele também sedã. Agora vamos falar de consumo rapidamente. Um cilindro de 15 metros cúbicos na cidade, utilizando ar-condicionado, um trânsito moderado, não é nem um trânsito bom. O que é um trânsito moderado? Você anda bem, mas tem sinais ao longo do percurso, tem quebra-molas, você vai diminuir e vai avançar. Então o que eu posso dizer é o seguinte, gente. Um cilindro de 15 metros cúbicos me entrega pelo menos nessas condições e usando ar-condicionado, 170 quilômetros. Então, já na estrada, tá? A estrada andando bem, andando, né? Nada de não andar, andando bem, você só acelera, não tem retenção, só diminui nos radares, né? Normalmente eu consigo aproximadamente 240 quilômetros, tá? 240 quilômetros. Quem é da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro, eu costumo abastecer depois ali da Avenida do Contorno, já na BR 101. Vou colocar no mapa aí para vocês acompanharem o que eu estou falando, da onde eu abasteço até onde eu consigo seguir com o carro para um próximo abastecimento, tá? Então, andando dentro da velocidade da via, tá? Andando bem.
Ah, e esse consumo é com ar ligado. E você vai me perguntar assim, mas e com ar desligado? Aumentou essa quilometragem? Não. Mas por quê? Porque eu tenho a resistência do vento. Eu não vou viajar horas e horas com os vidros fechados sem ar-condicionado. Então, quando você abre o vidro, andando a 100, 80, 90 km por hora, existe aquele arrasto, né? Você acaba recebendo vento dentro da cabine. E aí isso atrapalha um pouquinho. Isso faz com que a gente fique preso, né? O carro exige mais força, digamos assim. Bom, e aqui vamos chegar à parte onde está o sistema, né? Filtro, esse é um sistema de quinta geração, filtro do GNV. Esse filtro aqui, os convertedores recomendam fazer a cada 10.000. Só que eu tiro aqui e inspeciono visualmente e passo o dedo para ver se existe alguma contaminação de óleo, tá? Então, desde que eu comprei esse carro, fiz a única troca com 80 mil quilômetros, 79 mil e pouco. Desde então permanece bom até o momento. Daqui vai para o SensorMap. Esse SensorMap ele fica, digamos, a grosso modo dizendo que ele monitora aqui a pressão do GNV, tá? E aí segue para a rampa de injeção. Então são os injetores de gás. Quando ele impulsiona, né? Ele injeta o gás por essas mangueirinhas. Essa mangueira, cada mangueira dessa você mesmo pode trocar, tá? Quando que troca, Douglas? Quando ela não está mais flexível, tá? Quando ela não está mais flexível, aí você precisa trocar. Inclusive eu vou até trocar essa braçadeira aqui que ela está girando. De repente eu posso tá tendo uma perda de gás bem pouquinho, talvez, não sei. Teria que botar uma espuma aqui e verificar, mas ela não poderia girar. Tá vendo ali que tá girando? Então ela deveria estar fixa. Então vou tirar ela e vou colocar uma braçadeira dessas aqui. Essa semana eu faço isso. Foi até bom fazer esse vídeo. Existe o sensor de temperatura. Ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá aqui. Sensor de temperatura. Não dá para ver muito sobre ele, mas eu vou tentar achar na internet a foto dele para postar aí. Então, olha lá, sensor de temperatura. A água sai da tubulação, ela sai quente, passa aqui pelo sensor de temperatura do GNV, vai para dentro do redutor, no intuito de esquentar, aquecer o redutor, tá? É a maneira correta de instalação de GNV. Tem que ter a tubulação, seja na terceira geração, na quinta geração. Aí tem uma saída dessa água que vem aqui para o retorno, tá? Então, no original do carro que não tem GNV, essa mangueira ela vai direto lá para o reservatório de expansão do radiador, tá? Vale lembrar nesse momento, já fiz vídeo sobre isso, que não se mete a mão aqui, em hipótese nenhuma. Ferveu, vazou água por aqui, tem que esperar esfriar para meter a mão ali e abrir. A própria tampinha aqui, nesse caso aqui, ela diz não pôr a mão, se pôr a mão para pôr quente, tá? Fora que pode espirrar, fica em alta pressão ali, pode vir em você. Considere como se fosse uma panela de pressão, não mexa com ela quente. Manutenções que eu tive que fazer no GNV. Assim que eu peguei esse carro, esse Fluence, independente de ser Fluence ou não, ele não funcionava bem no GNV. Ele não se mantinha, ele morria no GNV. Então, levei para fazer a manutenção na minha loja de preferência. Foi feita uma pequena abertura em cada entrada aqui de mangueira, em cada saída de mangueira. Foi feita uma leve aberturazinha. Foi feita uma atualização de software. E eu troquei também aqui o filtro GNV, tá? Então, o carro ficou perfeito depois de então.
Muito tempo depois, o GNV ele faz com que o painel marque errado. E aí, não sabia se tinha ou se não tinha, mas estava previsto ir para o posto abastecer. Ao tentar ligar o carro, na época não tinha gasolina. Quer dizer, não tinha. Vamos considerar que não tinha mesmo. E aí, eu fui, nesse momento, verificar se o carro ligava em modo emergencial, tá? E mesmo que ligasse, o ideal era não utilizar o carro, porque eu poderia queimar a bomba de combustível. E eu percebi que esse carro aqui, eu iria fazer um vídeo sobre isso, percebi que ele não liga em modo emergencial. Segundo a empresa de GNV, não é compatível. Alguma coisa aqui do meu carro, no sistema de GNV, não é compatível. Não foi nem questão de software, é questão de peças. Foi o que eles me explicaram. Como não me deram um detalhamento maior, eu não consigo passar para vocês o que de fato houve para não conseguir. Mas o Peugeot 408, ele sim liga em modo emergencial e lá é IGT, tá? IGT Zeus. Esse aqui é um Land Renzo, mas não são todos os Land Renzo que dá esse problema de ligar de modo emergencial, quando o carro não quer ligar na gasolina, tá? Mas se fosse o caso de ter combustível, tanque cheio, o carro não ligar na gasolina e eu tentar ligar no gás, que de repente uma bomba poderia ter queimado, eu também não iria conseguir ligar em modo emergencial. Entenderam por que é importante em algum momento você ter um modo emergencial? Mas no meu caso aqui eu não posso. Se enguiçar por gasolina, seja porque queimou bomba ou porque faltou gasolina, não consigo utilizar. Se faltar gasolina, não tem que usar mesmo. E se tenho muita gasolina, mas o carro não liga na gasolina, eu teria a opção de ligar no GNV. E aí no meu caso é reboque. No meu caso é reboque, tá? Se der um problema. E aí, pessoal, para finalizar o nosso assunto de hoje, nosso bate-papo, de tanto tentar ligar o carro em modo emergencial, simplesmente o carro desregulou, fazendo com que ele ligasse mal até na gasolina. E rapidamente falando de outro assunto, GNV, pressão é importante? Mas quando que ela é importante? Quando você completa, quando você precisa daquele cilindro completo para você chegar mais longe. Qualidade tem que ter no posto que tem pressão e até mesmo para aquele que não completa. Se você chegar num posto e falar assim, olha, eu quero R$30 de gás, vai dar em torno de, dependendo do preço, 7, 8 metros cúbicos. O teu carro tem que cumprir pelo menos 2 a 6 quilômetros a mais do que ele faria na gasolina. Se o seu carro faz 10 na cidade, ele tem que fazer pelo menos 12. Lógico, com a coerência do trânsito. Se você sobe serra, se sobe muita ladeira, se você não sobe, se tem muito quebra-mola, se para muito sinal, tem que ser coerente. Mas normalmente o GNV te entrega 2 quilômetros no mínimo a mais do que o seu carro faria na gasolina. Ou seja, um posto que você vai completar, ele tem que ter pressão e qualidade. E tem posto que te entrega tanta qualidade, mas não te entrega tanta pressão, que ele é até tão bom quanto aquele que te entregou a pressão total. Ou seja, se teu cilindro é de 10, ele te entrega 8 e você anda o mesmo que aquele posto colocou 10, então você está andando bem. Então fica a dica aí, se inscrevam e até um próximo conteúdo. Muito obrigado a todos.